A cunhada me pediu 160 mil reais emprestados e na hora de cobrar não quis pagar. Quando discuti com ela, minha sogra me deu um tapa que me deixou vendo estrelas. Meu marido imediatamente a expulsou de casa. Já que a senhora ama tanto a sua filhinha querida, então vaza para casa dela e vai morar lá. Prezados senhores e senhoras, obrigado por estarem aqui. Espero que gostem de ouvir esta história. Dizem por aí que para uma mulher casar-se é como uma aposta. Inteligência e beleza não valem tanto quanto a sorte. Eu nunca acreditei nessa sorte vinda do nada. Eu só acredito nas minhas próprias mãos, cheias de calos e rachaduras que sangram. Meu nome é Sofia, tenho 32 anos e sou dona de uma pequena e precária oficina de costura, escondida no fundo de uma viela úmida e sinuosa na periferia de São Paulo. Meu marido, Ricardo, é um homem calado, de poucas palavras, mas seus ombros são largos e firmes o suficiente para eu me apoiar nas noites em que a exaustão quase me faz desabar ao lado da máquina de costura. Nós nos unimos, nos casamos, começando do zero absoluto, vindos de famílias da cidade, mas esse título de gente da cidade não conseguia esconder a pobreza profundamente enraizada na casa térrea simples e decadente de minha sogra, Dona Sônia. Dona Sônia ficou viúva cedo e criou seus 2 filhos sozinha. Por fora, as pessoas a elogiavam por sua dedicação, mas só quem vive dentro de casa sabe a verdade. Naquela casa, o conceito de justiça era um luxo que nunca existiu. Ricardo, sendo o filho mais velho, carregava o peso da responsabilidade familiar e deveria, em tese, ser mais valorizado. Mas não. Desde pequeno, ele foi como um empregado não remunerado, uma máquina de fazer dinheiro que aguentava tudo em silêncio para que Dona Sônia pudesse juntar cada centavo e mimar sua filha mais nova, Larissa. Larissa era bonita, de uma beleza arrogante, fútil e superficial, típica de garotas que cresceram mimadas pela mãe. Enquanto Ricardo, aos 18 anos, teve que engolir as lágrimas e abandonar a faculdade no meio do caminho para trabalhar como mecânico sob o sol escaldante, Larissa desfilava com roupas de grife falsificadas. Ela começou uma faculdade de pedagogia, frequentou por alguns meses e depois desistiu, reclamando que o trabalho em sala de aula era cansativo e estragaria suas unhas recém-feitas. Dona Sônia sempre injetou na cabeça de Ricardo a ideia tóxica e milenar. Filha mulher, quando se casa, sofre muito, passa por todo tipo de dificuldade. Você, como irmão mais velho, e eu, como mãe, temos que garantir que ela tenha uma vida boa desde o berço, para que a família do marido não a despreze. Eu ouvi aquelas palavras e senti o estômago revirar de náusea. Mas, como nora recém-chegada, escolhi esconder meu desprezo no fundo dos olhos, cerrando os dentes para não dizer nada. Por 5 longos anos, desde que corajosamente pegamos empréstimos para abrir a oficina de costura, meu marido e eu vivemos uma vida sem um único dia de descanso. A oficina, com menos de 50 quadrados metros e um telhado de zinco remendado, no verão parecia um forno, queimando a gente. O cheiro de tecido industrial, misturado ao cheiro de óleo de máquina, criava uma atmosfera densa e sufocante. Nas noites de entrega para as festas de fim de ano, com os pedidos se acumulando, Ricardo e eu passávamos as noites em claro. Nossos olhos de ambos ficaram fundos e com olheiras escuras como as de um panda. Comíamos às pressas uma tigela de miojo, com um macarrão já inchado e sem gosto. E as lágrimas brotavam de tanto cansaço. Meu marido, com pena de mim todas as noites antes de dormir, massageava com óleo de massagem minhas mãos inchadas e vermelhas de tanto usar a tesoura para cortar tecido. Ele segurava minha mão com força e prometia, com sua voz rouca: "Aguenta firme, meu amor. Um dia vou comprar aquele terreno baldio do seu antenor ao lado para expandir a oficina, construir um galpão decente para você ser uma grande empresária, para não ter que se esconder assim." E então, aquele esforço quase cruel conosco mesmos deu frutos. Com suor, lágrimas e até sangue, conseguimos juntar 160 mil reais. A caderneta de poupança, guardada 7 chaves no cofre, carregava nossa juventude, as dores agudas nas costas e as gotas de sangue que pingavam das pontas dos meus dedos, perfurados pela agulha da máquina de costura. 160 mil reais pode não ser nada para os ricos de São Paulo, mas para nós era nossa vida, nossa boia de salvação para mudar de destino. Eu planejava apenas esperar seu antenor, o dono do terreno ao lado, baixar um pouco o preço, já que ele estava apertado de dinheiro, para eu dar o sinal imediatamente. Mas na vida o homem propõe e Deus dispõe. Eu havia esquecido um detalhe fatal: o cheiro daquele dinheiro suado
de alguma forma chegou rápido demais ao nariz daquelas sanguessugas que se diziam família. Naquele domingo, minha família por parte de marido tinha um almoço em memória do falecido sogro. Desde cedo eu já estava na correria, indo ao mercado com o cabelo desgrenhado, enfiada na cozinha preparando frango assado, maionese, farofa e tudo mais para a grande mesa. Perto do meio-dia, quando eu estava encharcada de suor, levando as travessas para a sala de jantar, Larissa entrou pela porta, balançando uma bolsa falsificada de grife, com suas unhas pontudas cheias de pedrarias, acompanhada de seu marido recém-casado, Júnior. Júnior era um homem da idade de Ricardo, com a pele branca como um ovo descascado, o cabelo penteado para trás com gel brilhante, que sempre usava camisas de seda estampadas com os 3 primeiros botões abertos, exibindo uma corrente de ouro barata, grossa como uma coleira de cachorro. Ele trabalhava como corretor de imóveis autônomo, mas na verdade era um picareta de terrenos. Sua lábia era escorregadia como óleo, cheia de malandragem, sempre pronta para manipular os outros. O almoço ocorreu em uma atmosfera carregada da ostentação cafona do casal Larissa e Júnior. No final da tarde, quando a maioria já tinha ido embora e as conversas diminuíam, Ricardo pegou um pedaço de frango e, quando estava prestes a levar, Lua Boca Júnior pigarreou. Ele empurrou um copo de cachaça na direção do cunhado com um sorriso malicioso e cheio de segundas intenções. Ricardo, Sofia, vou ser sincero. Nos dias de hoje, um negócio pequeno como o de vocês, que junta trocados, vai levar uma eternidade para decolar. Eu e a Larissa andamos pesquisando o mercado e achamos um ponto comercial incrível numa rua movimentada para abrir um spa e clínica de estética. A tendência agora é beleza, aplicação de botox, preenchimento labial, harmonização facial. Qual mulher não quer ser bonita? Se a gente abrir é só sentar e contar dinheiro até a mão cansar. A fila de clientes vai da manhã até a noite. Ricardo e eu ficamos em silêncio. Eu continuei comendo meu arroz branco, mastigando devagar. Eu conhecia bem demais aquele teatrinho de preparação. E como esperado, menos de 3 minutos depois, Larissa começou sua atuação. Ela piscou seus olhos com cílios postiços, derramou algumas lágrimas de crocodilo e segurou a mão de Dona Sônia, balançando-a. Mãe, a gente juntou dinheiro, pediu emprestado para amigos, mas só conseguimos 20 mil reais. Agora, para assinar o contrato de aluguel, dar o sinal das máquinas de laser e reformar o lugar, faltam exatamente 160 mil reais. É uma oportunidade única na vida, mãe. Se eu não fechar esse negócio e outra pessoa pegar, minha vida vai ser um fracasso. Vou ter que ser empregada para sempre. Vou viver na pobreza, sem conseguir levantar a cabeça. Mãe, Dona Sônia, como se só esperasse por isso, com o roteiro já combinado, bateu com força o prato na mesa. Virou-se bruscamente para nós com um olhar afiado como uma bala. Vocês ouviram o que ela disse? Vocês abriram a oficina há anos, estão indo bem. Por que guardar o dinheiro no banco para mofar? Emprestem para ela começar o negócio. Somos irmãos, da mesma família. Um pingo de sangue vale mais que um poço de água. Na dificuldade, um ajuda o outro. Se vocês ajudarem agora, quando ela ficar rica, ela vai puxar vocês para cima. Ricardo largou os talheres. Seu rosto ficou sério. Sua voz tornou-se grave, com uma firmeza rara. Mãe, esse dinheiro é o suor e as lágrimas que eu e minha esposa juntamos por anos para comprar o terreno do seu antenor no mês que vem e expandir a oficina. Vou ser direto, não vamos emprestar. Se ela quer abrir um grande negócio, diga a eles para irem ao banco e hipotecarem o apartamento financiado deles para pegar um empréstimo. De onde vem essa mania de querer começar um grande negócio sem um tostão no bolso, esperando que os outros banquem? Apenas uma recusa firme de Ricardo foi o suficiente para que o clássico drama de chantagem emocional de Dona Sônia começasse. Ela se levantou de um salto, virando a mesa de comida com tudo. Pratos e copos se espatifaram no chão. Arroz, frango e salada voaram por todo o piso de cerâmica. Lágrimas de raiva jorraram de seus olhos como uma cachoeira. Ela começou a bater no próprio peito, gritando sons macabros como se alguém tivesse morrido. Meu Deus do céu! Por que o Senhor me deixou essa cruz para carregar? Eu passei fome, engoli sapos, arranquei minhas entranhas para criar você. Agora que você tem suas próprias asas, você se volta contra sua mãe. Você abandona sua própria irmã. São só uns trocados e vocês se apegam a isso? Vão levar pro caixão? Vocês veem a chance dela mudar de vida e ficam com inveja, querem empurrar a Larissa para um buraco? Então peguem uma faca e matem essa velha aqui primeiro. Dizendo isso, Dona Sônia cambaleou em direção ao altar da família,
curvando-se como se fosse bater a cabeça na quina do armário de madeira. Larissa e Júnior pularam, agarrando-a pela cintura para impedi-la, chorando e gritando alto, fazendo um escândalo no bairro. Larissa gritou, acusando. Vocês são cruéis demais. Por causa de dinheiro, vão ver sua própria mãe se matar? Se acontecer alguma coisa com ela, eu acabo com vocês? Eu permaneci sentada na cadeira de plástico, de braços cruzados, observando friamente o circo familiar que se desenrolava diante de mim. Meu olhar passou pela expressão falsa de Júnior e pelo descontrole insano da minha sogra. Senti um desprezo que ia até a medula, mas Ricardo não conseguiu manter a calma como eu. Ele era um homem sentimental, sobrecarregado pela noção antiquada de dever filial. Ver sua mãe gritando, ameaçando se matar, com os cabelos desgrenhados, fez Ricardo baixar a cabeça. Ele apertou a testa, as veias em suas têmporas saltando. Ele me olhou com um olhar cheio de dor e impotência. Naquela noite, depois que a tempestade passou e voltamos para nosso pequeno quarto alugado ao lado da oficina, Ricardo não conseguiu pregar o olho. Ele foi para a varanda fumar. Um cigarro atrás do outro, o quarto ficou impregnado com o cheiro acre da fumaça, tão acre quanto seu coração sendo queimado, e um silêncio sufocante. Vesti um casaco fino e fui ficar ao lado dele, colocando o casaco sobre seus ombros. Ricardo se virou, seus olhos estavam vermelhos, cheios de veias. Sofia, me desculpe. 1.000.000 de vezes, me desculpe. A voz de Ricardo saiu rouca, cheia de emoção contida. Eu sei que é o nosso dinheiro, nosso suor, nosso sangue, mas ela ameaçou se enforcar, disse que ia bater a cabeça até morrer. Como filho, não posso simplesmente fechar os olhos e fingir que não vi minha mãe se matando. Por favor, empreste a eles por 1 ano, só por 1 ano. O Júnior prometeu com toda a certeza que vai devolver o principal com juros, igual aos do banco. Daqui a 1 ano, a gente pega tudo de volta e compra o terreno. Não será tarde demais. Por favor, meu amor, eu te imploro. Eu suspirei profundamente. Meu coração doía como se alguém o estivesse cortando com uma faca afiada. Eu amava este homem. Sua bondade e sua dedicação eram o que me faziam querer passar a vida inteira com ele. Mas sua fraqueza diante de sua mãe parcial era uma faca que ele mesmo usava para ferir nossa pequena família. Olhei nos olhos de Ricardo, engoli a raiva amarga e articulei cada palavra, friamente. Eu concordo em sacar o dinheiro, mas tudo tem um limite. Tem que ter um papel, preto no branco, com assinatura e reconhecimento de firma. Juros como os do banco, prazo de exatamente 1 ano, sem um dia a mais. E quero a assinatura dos dois. Quero a escritura do apartamento deles como garantia. Meu dinheiro é suado, juntado centavo por centavo. Não é folha de bananeira caída no quintal para qualquer um pegar. Na manhã seguinte, fui ao banco e saquei todos os 160 mil reais. Pedi de propósito à funcionária do banco que separasse em maços de notas de 100 reais, formando uma pilha grossa. Levei o saco plástico preto contendo minha vida e o joguei com força na mesa de centro da casa da minha sogra. O som pesado do dinheiro ecoou. Os olhos de Larissa e Júnior brilharam como os de lobos famintos que não comiam há 3 dias e avistam uma presa gorda. Júnior lambeu os lábios, esfregando as mãos, pronto para pegar o saco plástico, mas eu fui mais rápida. Bati a mão com força sobre o dinheiro e empurrei a nota promissória, que eu tinha mandado digitar em uma gráfica com todas as cláusulas legais bem claras na frente dele. Assine aqui. Leia com atenção. No dia de hoje, no ano que vem, o principal mais 10% de juros, tudo pago. Um dia de atraso e eu levo este papel ao tribunal. Negócios são negócios. Júnior hesitou por um momento. Seu sorriso falso desapareceu. Ele olhou de soslaio para Dona Sônia, pedindo ajuda. Imediatamente, sem dar tempo para ninguém reagir, Dona Sônia saltou, arrancou o papel digitado da minha mão. Rasgue! Rasgue! Ela rasgou o papel em 2, amassou e jogou na minha cara, diante dos olhos perplexos de Ricardo. Ela rangeu os dentes, apontando o dedo enrugado para minha testa. Que palhaçada é essa que você está fazendo? Você acha que esta casa é uma agência de agiotas? Somos da mesma família. E você vem com papelada legal, cláusulas complicadas para ameaçar quem? Quer mandar sua cunhada para a cadeia? Que tipo de mulher mesquinha é você? É melhor prevenir do que remediar. Sogra, dinheiro claro, amizade longa. Meu marido e eu trabalhamos dia e noite, derramamos nosso sangue na oficina para ter esse dinheiro. Sem um documento legal, se o negócio deles der errado e eles falirem, que prova teremos para cobrar? Respondi com voz firme, as costas retas,
sem me intimidar com sua autoridade fajuta. Dona Sônia bateu na própria coxa, rindo com escárnio. Eu sou a prova. Eu ainda não morri. A mãe deles está aqui para garantir. No máximo, eu escrevo um bilhete à mão para você ficar tranquila e parar de reclamar. Dizendo isso, ela pegou um pedaço de papel pautado, fino e arrancado de um caderno de estudante na prateleira da TV. Pegou uma caneta Bic quase sem tinta e escreveu algumas linhas rabiscadas. Larissa e Júnior pegaram emprestado de Ricardo e Sofia 160 mil reais para negócios, sem data de devolução, sem taxa de juros, sem garantia de bens, um pedaço de papel sem valor legal. Ela forçou o Júnior a assinar com um garracho e jogou o papel na minha direção. Pegue e calhe a boca. E entregue o seu dinheiro para sua cunhada. Esta casa teve o azar de ter uma nora calculista e traiçoeira como você. Eu lentamente me abaixei e peguei o papel fino e amassado. Um pressentimento frio percorreu minha espinha, arrepiando-me. Olhei para Ricardo. Ele estava de cabeça baixa, as mãos caídas ao lado do corpo, evitando meu olhar cortante como uma lâmina. Naquele momento eu soube melhor do que ninguém que meus 160 mil reais, meu dinheiro de sangue, tinham sido jogados em um abismo sem fundo. E aquele pedaço de papel rasgado era a sentença de morte para minha paciência e resignação nesta família podre. A promessa de um devedor desesperado é como a névoa da manhã. Assim que o sol nasce, ela se dissipa, sem deixar vestígios. Exatamente um ano depois que minha poupança se foi em meio à raiva e frustração, ironicamente, o spa de Larissa e Júnior decolou como uma pipa em um vendaval. Eles aproveitaram a oportunidade, pegando a onda da estética de baixo custo para estudantes e trabalhadores. Injeções de preenchimento labial com produtos duvidosos, blefaroplastia barata, soro para clareamento de pele e lucros exorbitantes com custos mínimos. Os clientes lotavam aquele espaço de 160 mil reais, aglomerando-se da manhã à noite. De uma desempregada que vivia do suor do irmão, Larissa se transformou espetacularmente na CEO Larissa, dona de uma clínica de estética internacional. A vida do casal virou uma nova página, brilhante, reluzente e fedendo a dinheiro sujo. Eles abandonaram o apartamento financiado e alugaram uma cobertura de luxo no centro da cidade. Júnior, que antes andava com uma moto caindo aos pedaços, agora dirigia um Mercedes Q200 branco impecável. No perfil de Larissa nas redes sociais, cada dia era um desfile de moda. Fotos em resorts, 5 estrelas em Trancoso e Fernando de Noronha. Vídeos de unboxing de bolsas da Chanel e Dior de dezenas, centenas de milhares de reais. Ela fazia lives de vendas, com um sorriso sempre estampado no rosto, vomitando filosofias baratas de enriquecimento, ensinando as mulheres a se amarem e a ganharem dinheiro como ela. Em feriados ou fins de semana, quando visitavam Dona Sônia, o carro de Júnior parava ruidosamente na entrada da viela estreita. Ele buzinava de propósito para que toda a vizinhança colocasse a cabeça para fora para olhar e admirar. Larissa descia de seus saltos de grife, carregando caixas enormes de ginseng coreano e ninhos de andorinha da melhor qualidade, e os entregava nas mãos da mãe. Dona Sônia, com o ego inflado, exibia um rosto radiante como se tivesse ganhado na loteria. Ela ia de um lado ao outro da rua, contando vantagem para quem quisesse ouvir. Vejam só minha filha, diretora de uma rede de spas. O dinheiro que ela gasta nem se conta. Todo mês ela me dá dezenas de milhares de reais só para meus gastos. Agora eu vivo como uma rainha, como ninho de andorinha no lugar de arroz e bebo ginseng no lugar de água. Mas, em meio a todos os jantares em restaurantes chiques e presentes caros, ninguém, nem Larissa, nem Júnior, nem Dona Sônia mencionava uma única palavra sobre os 160 mil reais que deviam a nós. Era como se o dinheiro tivesse sido um presente dos céus ou uma obrigação que o irmão mais velho tinha que cumprir para a irmã. E nós? Ricardo e eu continuávamos enfiados naquela oficina abafada e fedorenta. As mãos de Ricardo estavam cobertas de calos, manchadas de graxa preta porque ele mesmo tinha que consertar as máquinas para economizar dinheiro com o técnico. E eu, os calos, nos meus dedos ficavam cada vez mais grossos, meus calcanhares rachavam e sangravam a cada inverno. Quando eu passava pela casa da minha sogra e sentia o cheiro do perfume importado e caro de Larissa misturado com as risadas arrogantes de Júnior, eu apenas ficava em um canto escuro, com um sorriso frio no rosto. Um bando de sanguessugas que se alimentaram do sangue do irmão para engordar. Agora batiam na barriga satisfeitas, esquecendo-se da raiz de sua riqueza. Eu não gritei para cobrar a dívida imediatamente. Eu estava esperando.
O melhor predador é aquele que sabe ser paciente. Eu esperava o momento mais letal para arrancar aquela fachada podre e suja e expô-la à luz. Boas oportunidades na vida raramente batem a porta duas vezes. Seu Antenor, o dono do terreno baldio ao lado da minha oficina, por ter se envolvido com jogos de azar e quebrado na bolsa de valores, estava sendo caçado por agiotas. Em uma situação desesperada, ele precisava vender o terreno de centenas de metros quadrados às pressas para salvar a própria pele. Ele nos procurou oferecendo um preço tão bom que era inacreditável, 30% abaixo do valor de mercado. Mas a isca saborosa vinha com uma condição extremamente rigorosa. Ele exigia um depósito de R$160 mil em dinheiro vivo em exatamente 3 dias. Caso contrário, ele venderia para outro magnata imobiliário que estava de olho. Foi nesse momento que eu soube que o alarme para a dívida de um ano havia soado. Chegou a hora do devedor se ajoelhar para pagar. Naquela noite, eu mesma liguei para a Larissa. O som de música alta e estridente de alguma boate chique ecoava pelo telefone. Alô, Sofia, o que foi? Estou atendendo um cliente VIP, fechando um contrato de franquia. A voz de Larissa era arrastada, afetada, tentando parecer ocupada e superior. Eu mantive minha voz calma, fria como gelo. Larissa, já passou mais de um ano da data que combinamos no papel do empréstimo. A oficina do seu irmão está com um problema. Precisamos do dinheiro para o sinal do terreno urgentemente. Em 2 dias, você providencia a devolução dos R$160 mil. Os juros de 10% que prometeu, eu nem vou cobrar. Considere um favor que fizemos quando você estava começando. Do outro lado da linha, houve um silêncio de 5 segundos. A música alta pareceu diminuir, substituída por um murmúrio. Larissa deu uma risada forçada, cheia de zombaria. Nossa, Sofia, para que tanta agressividade? Não sou nenhuma estranha para você me tratar, como se eu fosse dar um calote. Mas a situação tá apertada. Cunhada. Investi todo o dinheiro em um novo lote de máquinas de laser para depilação e ampolas de clareamento da Coreia. O capital está todo parado no estoque. Me dá mais uns meses, vai. No final do ano, quando eu receber dos clientes, eu te pago. Não dá para esperar. Cortei suas desculpas com a voz afiada como uma faca. Esta é uma questão de vida ou morte para a oficina. É o futuro do seu irmão e meu. Você diz que não tem dinheiro vivo. Tudo bem. Leva o Mercedes novo do seu marido para um agiota e penhora. Ou saca o dinheiro do seu cartão de crédito Black que você usa para comprar artigos de luxo. Eu só preciso dos R$160 mil na quarta-feira de manhã, sem faltar um centavo. Eu enfatizei cada palavra, dominando a conversa, sem lhe dar chance de enrolar mais. Larissa estalou a língua, sua voz começando a ficar irritada. Você tá de brincadeira, né? Tá me pressionando demais. O carro do meu marido é para trabalho, para relações públicas. Ele precisa de uma imagem para ser respeitado. Como vou penhorar? Vou pedir para o Júnior te ligar depois. Estou ocupada com um cliente. Ela desligou na minha cara o som do tututu suando seco. 15 minutos depois, a tela do meu celular acendeu novamente. Desta vez era Júnior, com a mesma voz melosa e escorregadia de sempre. Cunhada, sobre o dinheiro, calma. O que é do homem, o bicho não come. Estou tentando cobrar umas dívidas de clientes. O spa está com um faturamento alto, mas os custos com marketing e publicidade também são enormes. Vocês podem arrumar um jeito de pegar emprestado com amigos ou hipotecar a oficina temporariamente. Assim que eu tiver um fluxo de caixa, eu transfiro para vocês. Eu não sou louca de pegar um empréstimo com juros altos para bancar o luxo de vocês. Joguei um balde de água fria na cara daquele picareta. O meu dinheiro foi ganho com sangue. Eu estou cobrando de você, Júnior. Você é um homem que veste roupas de marca e dirige carro de luxo, então honre sua palavra. Em 2 dias, traga os R$160 mil, ou então não nos culpe por sermos duros. Disse isso e desliguei imediatamente para não ter que ouvir mais besteiras. A atitude evasiva, os sorrisos zombeteiros e a irritação descarada deles provaram uma verdade cruel. Eles nunca tiveram a intenção de devolver o dinheiro. O mais irônico da vida é que quando você empresta dinheiro, você é um benfeitor, um anjo. Mas na hora de cobrar seu próprio dinheiro suado, você se torna o inimigo, o agiota que pressiona os outros. Eu já tinha percebido essa verdade desgraçada desde que Júnior desligou, mas não esperava que a traição da minha cunhada viesse tão rápido e de forma tão descarada. Na manhã seguinte, enquanto eu suava em bicas carregando rolos pesados de tecido na oficina, o celular no meu bolso do avental vibrou loucamente. Era a Lúcia,
minha melhor amiga da faculdade me enviando um print de tela. O conteúdo era um status no perfil pessoal de Larissa, postado às 2 da manhã. A foto anexada mostrava Larissa sentada de pernas cruzadas num sofá de couro, unhas vermelhas, segurando uma taça de vinho tinto, com uma legenda cheia de sabedoria de internet. O mais engraçado da vida são os pobres coitados que, sempre que veem alguém melhor de vida, começam a sentir inveja e querem te puxar para a lama. Dinheiro é importante, sim, mas caráter de merda não se esconde nem com uma montanha de dinheiro. No meio do caminho, sempre tem alguém querendo atrapalhar, típico de gente pequena que nunca vai sair do buraco. Na seção de comentários, um bando de amigos chiques de Larissa entrava no coro para bajular. Lá. Deixa essa gente do interior pra lá, chefe Larissa. Devem estar babando de inveja porque seu spa está lotado. Os cães ladram e a caravana passa, amiga. Larissa curtia cada comentário e ainda acrescentava: às vezes a gente quer ser legal, mas a vida nos força a ser má, né, gente? Eu fiquei paralisada no meio da oficina barulhenta, com o som das máquinas de costura zumbindo. Minhas mãos, que seguravam um rolo de tecido, se fecharam com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos e dormentes. Nenhuma lágrima caiu. Apenas um fogo gelado começou a queimar no meu peito. 160 mil reais. Trocados por noites em que eu e meu marido ficamos acordados, aguentando o frio cortante do inverno de São Paulo para cortar cada pedaço de tecido, costurar cada bainha. 160 mil reais trocados pelas costas curvadas de Ricardo, pelas refeições com arroz e feijão quase sem tempero. E agora, aos olhos da cunhada que teve educação, nós nos tornamos pobres coitados, gente de merda, pequenos invejosos da riqueza dela. Ricardo se aproximou, viu meu rosto pálido e passou a mão na minha testa para enxugar o suor, com a voz preocupada. O que foi, meu amor? Você está pálida, com dor de estômago de novo? Eu, em silêncio, mostrei a tela do celular para ele. Ricardo franziu a testa, apertou os olhos para ler cada palavra. O canto de sua boca tremeu. Seu rosto passou de corado a cinzento, mas sua natureza fraca e o hábito de defender a família por mais de 30 anos vieram à tona. Ricardo forçou um sorriso, gaguejando para amenizar a situação. Deve ser para algum concorrente na internet, meu amor. Ela pegou dinheiro nosso, não teria coragem de nos insultar assim. Não seja tão sensível. Eu dei uma risada seca, tão amarga, que fez Ricardo estremecer. Ricardo, abra bem os olhos e veja. Ontem eu liguei cobrando dinheiro, hoje de manhã ela posta essa indireta. A vida não tem coincidências tão desgraçadas assim. Ela tá tirando a máscara, ela quer dar o calote, você entende? Ricardo ficou em silêncio, de cabeça baixa. Suas mãos ásperas bagunçaram seus cabelos. Eu sabia que ele estava sofrendo. A sensação de ser traído pela irmã que ele sacrificou a juventude para proteger era insuportável. Mas eu não tinha tempo para afagar seu ego ferido. Naquele momento, o dono do terreno já tinha ligado pela terceira vez. Se na tarde de quarta-feira não tivéssemos os 160 mil reais para o sinal, o terreno iria para outra pessoa. E o sonho de expandir a oficina, de sair daquele negócio pequeno, seria para sempre uma miragem. Eu não quero saber o que você pensa, nem como vai defendê-la. Hoje eu vou resolver isso de uma vez por todas. Ninguém tem o direito de pisar no meu suor e nas minhas lágrimas, nem que seja sua mãe ou sua irmã. Anunciei friamente, cada palavra soando como um prego sendo martelado. Fui até a pia, joguei água fria no rosto para me recompor e peguei o celular para ligar diretamente para Dona Sônia. Minha voz era clara, sem um pingo de emoção. Sogra, chame a Larissa e o marido dela para sua casa hoje à noite. Tenho um assunto extremamente importante para resolver. Se às 20 ela não estiver lá, eu vou direto para a delegacia prestar queixa por estelionato e apropriação indébita. Sem dar tempo para Dona Sônia gritar ou me xingar como sempre, desliguei o telefone. Eu sabia que a noite seria uma tempestade, mas não tinha medo. Eu já tinha aguentado o suficiente. Uma mulher, quando encurralada, quando seu dinheiro suado é roubado por gente ingrata, não sabe mais o que é respeito. Peguei a nota promissória amassada de anos atrás, que guardava no cofre, alisei-a e coloquei na bolsa. Esta batalha eu tinha que vencer, não só pelo dinheiro, mas pela dignidade de uma mulher que se curvou por tempo demais. Exatamente às 20, a casa térrea e decadente estava imersa em uma atmosfera densa, sufocante.
O velho ventilador de teto rangia, soprando um ar quente e abafado do verão de São Paulo. Meu marido e eu sentávamos em silêncio em um banco de madeira com a tinta descascada. Eu usava uma roupa de casa simples, sem maquiagem, com o olhar calmo voltado para o portão. Ricardo sentava ao meu lado, suas mãos tremiam de vez em quando, entrelaçadas, seu olhar era de ansiedade e fuga. Às 20h15, o som do motor de um carro ecoou na entrada da viela. Os faróis do Mercedes ofuscaram, varrendo o portão de ferro enferrujado. Larissa e Júnior entraram, brilhantes e chamativos como estrelas de cinema no tapete vermelho. Completamente deslocados na pobreza daquela casa. Larissa usava um vestido de seda fino com um corte ousado, carregando uma bolsa Chanel Boy preta reluzente. Em seu pulso, um relógio cravejado de diamantes brilhava. Júnior vestia um conjunto de grife, o cabelo fixado com gel, cheirando a perfume caro. O perfume deles invadiu minhas narinas, enjoativo. Dona Sônia, ao ver a filha mais nova, correu para recebê-la, tagarelando. Nossa, minha filha, com tantos compromissos e trabalhos, a mamãe chama e você vem correndo. Coitadinha da minha menina, trabalhando tanto, até emagreceu. Ela me lançou um olhar cortante e puxou Larissa para se sentar na única poltrona da casa. Larissa cruzou as pernas, exibindo de propósito saltos agulha de sola vermelha, e me olhou de queixo erguido. Um meio sorriso arrogante se formou em seus lábios. A Sofia nos chamou aqui com tanta urgência, qual o problema? Eu estava numa reunião para planejar a expansão da filial, tive que sair no meio. Meu tempo vale milhões por hora, então se tem algo a dizer, diga logo. Eu ignorei sua atitude grosseira. Tirei a nota promissória amassada da bolsa, coloquei-a sobre a mesa e bati com o dedo indicador 3 vezes na madeira, produzindo um som seco. Toque, toque, toque. Eu não tenho tempo para rodeios. Hoje completam 1 ano e 2 meses desde que vocês pegaram 160 mil reais meus e do seu irmão. A promessa de pagar em 1 ano com juros vocês esqueceram e eu nem estou mais cobrando isso. Mas no momento minha oficina precisa do dinheiro para o sinal de um terreno com urgência para amanhã. Exijo que vocês me devolvam os 160 mil reais do principal imediatamente. Os juros eu abro mão, como um favor pelo início de vocês. Falei de uma vez só, de forma clara. O volume não era alto, mas era frio o suficiente para cortar a atmosfera tensa. Júnior, ao ouvir, deu um sorriso de escárnio. Ele ajeitou a gola da camisa, sua voz melosa de sempre se fez ouvir. Cunhada, não precisa fazer tanto drama. São 160 mil, não 16 milhões. Para que essa pressão de cobrador de dívidas, você sabe, nosso spa está em fase de expansão, o fluxo de caixa tem que girar, o dinheiro está investido em máquinas, em marketing, no salário dos funcionários. Você que é de negócios deveria entender, tirar essa quantia agora quebraria todo o nosso sistema. Seu sistema quebrar não tem nada a ver com meu suor e minhas lágrimas. Retruquei imediatamente, sem lhe dar chance de me manipular. Eu sou de negócios e só entendo um princípio. Quem deve, paga. Você diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas troca por um Mercedes de mais de 300 mil? Não tem dinheiro, mas sua esposa carrega uma bolsa que vale meio ano de comida da minha oficina? Vocês viajam para resorts 5 estrelas, comem picanha importada e bebem vinho francês, mas não tem 160 mil para pagar ao irmão que está enfiado numa oficina quente e abafada? Ao me ouvir expor a verdade, o rosto de Larissa ficou pálido. Seus olhos se arregalaram com fúria. A máscara de irmãzinha boazinha e CEO de sucesso foi arrancada em um instante. Ela bateu a mão com as unhas postiças na mesa, gritando. Quem você pensa que é para ficar me espionando? Carro e roupas de marca são a imagem do nosso negócio. Se a gente não se vestir bem, ninguém vai querer ir ao nosso spa. Você é pobre e fracassada, não sabe fazer negócios, então não venha me dar lição de moral. O dinheiro é seu, certo? Sim, eu peguei emprestado, mas agora não tenho dinheiro vivo. Se puder esperar, espere. Se não puder, vai ter que esperar do mesmo jeito. A desfaçatez dela me fez rir. Um riso amargo. Virei-me para Ricardo. Meu marido estava pálido, sem uma gota de sangue no rosto. Ele olhava para a irmã, por quem ele passou fome para pagar a faculdade, agora declarando descaradamente que daria o calote. O silêncio de Ricardo foi como uma faísca em um barril de pólvora. Dona Sônia, que até então estava quieta observando, ao ver a filha acuada, pulou como uma mola. Ela apontou o dedo enrugado para o meu rosto, começando sua ladainha de sempre. Eu não disse? Essa mulher é uma víbora. Não sossega enquanto não vê o circo pegar fogo. Eles são seus irmãos.
estão crescendo nos negócios, precisam de tempo. Você, como cunhada, quer empurrá-los para o abismo? Quer destruir esta família para ficar satisfeita, sua vagabunda? A atmosfera ficou tensa como uma corda de violão prestes a arrebentar. O confronto não era mais sobre dinheiro. Tornou-se uma batalha de dignidade, de traição e dos últimos limites sendo ultrapassados. Vagabunda. Repeti as duas palavras que Dona Sônia acabara de proferir. Um sorriso de desprezo se formando em meus lábios. Eu era nora nesta casa há 5 anos. Nesses 5 anos eu a servi em tudo. Quando ela ficou doente e foi para o hospital, fui eu quem lhe deu sopa na boca, quem limpou suas necessidades, quem lhe deu banho. Em todos os feriados, eu preparava banquetes para que ela não passasse vergonha na frente dos parentes. E hoje, só porque me levantei para exigir o que era meu por direito, eu me tornei uma vagabunda. Levantei-me de um salto. Meu corpo era pequeno, mas naquele momento eu me senti maior que todas as pessoas falsas naquela sala. Olhei diretamente nos olhos de Larissa, um olhar frio e afiado como uma lâmina. Eu sou uma víbora. Eu te empurro para o abismo. Larissa, coloque a mão na consciência e veja se você ainda tem um pingo de humanidade. Naquela época em que você chorava e se lamentava, ameaçando se matar para conseguir o dinheiro para o spa, quem lhe deu a chance de mudar de vida? O Ricardo, seu irmão, passou fome, usou roupas rasgadas, andou numa moto com o freio quebrado para economizar cada centavo. E você, assim que ficou rica, trouxe ninho de andorinha para bajular sua mãe, comprou carro de luxo para o seu marido e foi para a internet nos chamar de pobres coitados invejosos. Você é uma ingrata que cospe no prato que comeu. Larissa, ao ser confrontada diretamente, sentiu o sangue subir a cabeça e gritou, um som estridente como de um corvo. Cala a boca! Quem você pensa que é para me insultar? Você acha que é quem nesta casa? Você tem tanto dinheiro assim para pressionar sua cunhada até a morte? Meus 160 mil reais são tão importantes assim? Pois eu te digo, esse dinheiro é do meu irmão. Você é uma estranha, não tem direito a nada? Júnior, ao lado, vendo a esposa criar o caos, ficou ainda mais satisfeito. Ele calmamente pegou o papel rasgado de caderno da mesa. Com 2 dedos, ele balançou o papel na minha frente, com um sorriso de canalha no rosto. Cunhada, se você quer falar de lei e de moral, tem que olhar para o preto no branco. Leia de novo com atenção. Este papel só diz que Larissa e Júnior pegaram emprestado 160 mil reais. Não diz quando tem que pagar. Legalmente falando, a gente paga quando tivermos tempo e dinheiro sobrando. Agora estamos ocupados, não temos tempo. Se você levar este papel para a polícia, eles vão rir da sua cara e te mandar para casa. A canalice de Júnior superou toda a minha imaginação. Eles haviam planejado tudo desde o início. Aproveitaram-se da ingenuidade de Ricardo e da conivência de Dona Sônia para criar um recibo de dívida vago, uma armadilha para engolir os 160 mil reais. A raiva subiu até minha garganta. Apontei o dedo para o rosto de Júnior. Seus desgraçados, vocês são um bando de ladrões e golpistas. Não pensem que essa malandragem vai me enganar. Eu vou processar vocês. Vou expor essa clínica de estética de vocês em todas as redes sociais. Quero ver quem vai ter coragem de se embelezar com um bando de caloteiros. Mal terminei minha declaração de guerra. Um som agudo de plaf rasgou o ar. Minha cabeça virou para o lado, minha bochecha esquerda queimava. A tontura me fez cambalear para trás, batendo as costas na parede. O sangue começou a escorrer do meu nariz, o gosto salgado e metálico enchendo minha boca. Estrelas dançavam diante dos meus olhos. Dona Sônia estava parada na minha frente, o peito subindo e descendo, a mão que me bateu ainda tremendo de raiva. Ela sibilou por entre os dentes, os olhos injetados de sangue. Você se atreve a chamar minha filha e meu genro de golpistas? Você quer destruir o ganha-pão deles? Sua nora desgraçada. Esta casa teve o azar de te acolher. Eu vou matar você, sua víbora, que quer encurralar a própria família. A sala inteira ficou em silêncio. Larissa e Júnior me olhavam com satisfação, como se eu fosse uma perdedora patética. Passei a mão no canto da boca, limpando o sangue. Não chorei nem uma única lágrima. Lentamente levantei a cabeça e encarei Dona Sônia. Um olhar mortal que a fez recuar um passo. E então o silêncio foi quebrado por um rugido gutural. O que diabos você está fazendo? O grito de Ricardo soou como um trovão em céu aberto. Não era seu tom submisso de sempre, mas o rugido de uma fera encurralada, que vê o que tem de mais precioso ser brutalmente pisoteado. Ricardo avançou como um furacão.
Seu braço forte, com as veias saltando de raiva contida, empurrou Dona Sônia para o lado com tanta força que ela caiu sentada no chão. Ricardo me abraçou com os 2 braços, sua mão trêmula tocando a marca vermelha dos 5 dedos em minha bochecha. Lágrimas brotaram dos olhos daquele homem de 35 anos. Lágrimas de dor extrema. Sofia, me desculpe. Tá doendo muito? Ele murmurou, a voz embargada na garganta. O remorso o sufocava. Por tantos anos ele aguentou. Aguentou para manter a paz em casa. Aguentou pensando que o laço de sangue um dia venceria a irracionalidade da mãe e o egoísmo da irmã. Mas aquele tapa derrubou todo o seu mundo distorcido. Sua bondade havia criado um bando de demônios disfarçados de família. Ricardo me soltou e se virou lentamente. Seu olhar não tinha mais fraqueza nem súplica. Era um olhar de ruptura total. Júnior, vendo a mudança na expressão de Ricardo, sentiu sua covardia natural aflorar e recuou, escondendo-se atrás de Larissa, gaguejando. Calma, Ricardo. Vamos conversar. A sua mãe só fez isso porque ficou com pena da filha. Foi sem querer. Cala a boca, gritou Ricardo, apontando o dedo na cara de Júnior, tão perto que parecia que ia furar seu olho. A partir deste segundo, eu não sou mais seu cunhado. Você e a Larissa são ladrões. Considerem os 160 mil reais como uma oferenda para enterrar de vez essa nossa relação de merda. A partir de amanhã, eu saio desta casa e não tenho mais nenhuma irmã chamada Larissa nesta vida. Larissa ficou de boca aberta. O rosto maquiado de repente ficou cinzento. Pela primeira vez na vida, ela viu o irmão calado que sempre a serviu apontar o dedo em sua cara e renegá-la. Ela bateu o pé no chão, gritando como uma criança mimada. Você é muito corajoso. Por causa de uma mulher de fora, você renega a sua própria família. Mãe, olhe só para o seu filho de ouro. Dona Sônia, ao ouvir a filha chorar, deitou-se no banco, debatendo-se, batendo as mãos e os pés, chorando desconsoladamente. Ai, meu Deus, me mate de uma vez. Mate esta velha para satisfazer sua esposa. Como vou viver nesta casa com uma nora desrespeitosa e um filho ingrato como esses? Se fosse ontem, Ricardo teria se ajoelhado, implorado para a mãe se acalmar. Mas hoje, a gota d'água havia transbordado. Aquele tapa injusto cortou o último fio de paciência dentro dele. Ele não disse uma palavra para Dona Sônia. Deu passos largos e firmes em direção ao quarto dela. Ouvimos barulhos de coisas sendo remexidas, de objetos caindo. Larissa e Júnior olhavam, sem entender nada. Poucos minutos depois, Ricardo saiu, carregando 2 malas de viagem grandes, cheias de roupas e pertences de Dona Sônia. Ele foi direto para a porta da frente e jogou as 2 malas com força no pátio de cimento. O som dos zíperes batendo no chão foi seco e brutal. Algumas roupas caíram, espalhadas pelo chão. Dona Sônia levantou-se como uma mola, o rosto pálido, gaguejando. Você... O que você pensa que está fazendo, seu desgraçado? Ricardo parou na soleira da porta, imponente como uma estátua de bronze, o olhar frio e cortante fixo na mulher que o gerou, e declarou, com voz clara, uma frase clássica que eu provavelmente nunca esquecerei em toda a minha vida. Esta casa foi construída com o suor e as lágrimas da minha esposa. Este terreno está no nosso nome. A senhora nos despreza por sermos pobres. A senhora defende ladrões. A senhora bateu na minha esposa. Então, a partir de hoje, já que a senhora ama tanto a sua filhinha querida, então vaza para casa dela e vai morar lá. Vamos ver por quantos dias essa gente chique, que anda de carro de luxo e bolsa de grife, vai te sustentar. A declaração de Ricardo destruiu completamente a arrogância daquelas 3 pessoas. Dona Sônia ficou paralisada, os olhos arregalados, a boca aberta, incrédula que o filho submisso de uma vida inteira ousasse expulsar lá de casa. Mas seu orgulho e arrogância, alimentados por tanto tempo, não a permitiram admitir o erro. Ela se levantou, ajeitou os cabelos desgrenhados. Foi até o pátio, chutou uma blusa caída no chão e, virando-se, apontou o dedo na cara de Ricardo, gritando com uma voz esganiçada. Você é muito corajoso, me expulsando, né? Acha que eu faço questão de morar neste buraco fedorento? Grave bem o meu rosto. A partir de hoje, nunca mais ouse aparecer na minha frente. A Larissa mora numa cobertura. A casa dela é enorme. Vou para lá ser tratada como uma rainha. Terei empregados, vou viver no luxo. Não quero mais sentir o cheiro de pobreza e miséria de vocês. Dito isso, ela se virou e puxou Larissa pelo braço em direção ao portão.
Larissa, Júnior, peguem as malas da mamãe. Levem-me para a casa de vocês. Não vou mais morar com essa gente sem educação. Larissa e Júnior ficaram sem graça. Claramente, levar a mãe para morar na cobertura de luxo não estava nos planos deles. A vida de casal, jovem, livre e extravagante, de repente, com a sogra idosa, crítica e falante, era como colocar uma coleira no pescoço. Júnior olhou para Larissa, com uma expressão de claro descontentamento. Mas na situação em que estavam, não havia como recuar. Larissa, então, ordenou ao marido com um gesto de cabeça. Pega as coisas da mamãe. Vamos para casa. Ficar aqui está sujando meu sapato. Júnior, engolindo em seco, resmungou um palavrão e foi pegar as 2 malas pesadas, jogando-as no porta-malas do Mercedes. A porta do carro bateu com força, o carro de luxo acelerou, soltando uma nuvem de fumaça e desapareceu na viela escura, deixando para trás a oficina pobre e nós dois, abraçados em um silêncio assustador. Sentada no carro confortável, com ar-condicionado e cheiro de perfume caro, Dona Sônia recostou-se no banco de couro. De olhos fechados, ela começou a imaginar uma vida paradisíaca. Imaginou-se acordando em um quarto luxuoso, com o genro trazendo chá de ginseng na cama, a filha comprando vestidos de seda caros para ela exibir para as amigas. Ela só precisaria assistir TV em uma tela plana gigante. As tarefas de casa seriam feitas por uma empregada. Ela pensou consigo mesma. Sua vida estava completa. A decisão de abandonar o filho ingrato e a nora víbora foi a escolha mais sábia de sua vida. O carro parou em frente a um dos condomínios mais luxuosos da cidade. Júnior chamou o elevador, levando Dona Sônia ao 25º andar. A porta de carvalho se abriu, revelando uma cobertura espaçosa, com lustres de cristal, móveis com detalhes dourados que ofuscavam a vista. Dona Sônia ficou boquiaberta. Andar sobre o tapete de lã era como caminhar nas nuvens. Meu Deus! A casa de vocês é tão grande, tão linda. Vale por 10 da casa do Ricardo. Ela exclamou, correndo para tocar em tudo. Larissa, cansada, jogou a bolsa no sofá, chutou os saltos e disse, exausta, mãe, pode ir para o quarto de hóspedes no final do corredor. O Júnior já deixou as malas lá. Estou exausta. Vou tomar um banho. Dona Sônia, ainda eufórica, correu atrás da filha. Uma casa tão grande assim, vocês não contrataram uma faxineira? Já estou vendo poeira na mesa de vidro. Os passos de Júnior pararam. Ele se virou para Dona Sônia, um meio sorriso irônico no rosto. Com uma voz melosa, mas com uma frieza cortante, ele disse, sogra, o spa está em expansão. Investimos tudo no negócio. De onde vamos tirar dinheiro para pagar uma empregada que custa caro todo mês? Além do mais, com a senhora aqui, pode cuidar da casa para nós. Não confio em estranhos, podem roubar. A senhora não se importa, né? O sorriso no rosto de Dona Sônia desapareceu. As palavras de Júnior foram como um balde de água fria em seu sonho de ser rainha. Naquela cobertura de luxo, ela não era sogra poderosa, mas sim uma empregada não remunerada. Mas ela já tinha queimado suas pontes, xingado e abandonado Ricardo e eu. Não havia como voltar atrás. Os dias de paraíso de Dona Sônia, regados a suor e lágrimas, estavam apenas começando. Na vida, existem tapas que não deixam marcas no rosto, mas que atingem a alma e limpam a cegueira de uma pessoa. Para Dona Sônia, esse tapa foi a sequência de dias de servidão em uma cobertura glamourosa que ela acreditava ser o paraíso. As histórias sórdidas daquela casa, mais tarde, foram contadas pela própria Dona Sônia, em meio a lágrimas de um arrependimento tardio. Mas, naquela época, eu só podia imaginar esse cenário com uma ironia fria. A cobertura de quase 200 quadrados metros, com piso de mármore polido que refletia cada fio de cabelo caído. Na antiga casa, Dona Sônia varria o pátio com uma vassoura de palha em 3 passadas. Agora, Júnior a obrigava a se ajoelhar e limpar cada ladrilho com um pano macio para não arranhar o mármore caríssimo. Os joelhos de uma mulher de mais de 60 anos, dia após dia, pressionados contra o chão frio, incharam e doíam até a alma. Mas limpar o chão não era a pior tortura. O terror de Dona Sônia se chamava lavar roupa. O casal se vestia de seda e grifes. Os vestidos de Larissa eram de seda pura, com pedrarias e contas. As camisas de Júnior eram caras e estragavam na máquina. Então, em plena era digital, com uma máquina de lavar de última geração na lavanderia, Dona Sônia tinha que se agachar no banheiro, esfregando à mão cada vestido delicado, limpando cada colarinho com uma escova de dentes macia.
Um dia, ela torceu um vestido de festa de Larissa com um pouco mais de força, amassando-o. Larissa, ao chegar do trabalho e ver o vestido amarrotado no varal, arrancou, jogou-o na cara da mãe e gritou: Meu Deus do céu! Meu vestido de 5.000 reais! Como a senhora lavou isso? Desse jeito, a senhora só me dá prejuízo. Acha que dinheiro cai do céu? A partir de amanhã, não toque mais nas minhas coisas. Vou mandar para a lavanderia. Trazer a senhora para cá só me deu mais trabalho. Dona Sônia ficou paralisada, as mãos ainda com espuma de sabão. Lágrimas de humilhação brotaram. Eu fiz sem querer. Meus olhos andam ruins, não vi direito a etiqueta. Se não enxerga, pergunte. Chega de desculpas. Na casa do Ricardo, a senhora estava acostumada com tudo remendado. Aqui, estragar minhas coisas não pode. Larissa fez uma careta, lançou um olhar cortante para a mãe e saiu, deixando a velha encolhida no canto da varanda. O auge da humilhação eram as refeições. Quando morava conosco, eu cozinhava de acordo com o gosto dela. Quando ela ficava doente, eu fazia canja de galinha e lhe dava na boca. Mas na casa do genro, ela era empregada. Uma noite, ela preparou um jantar com 3 pratos, incluindo uma carne de panela um pouco mais salgada, como os mais velhos gostam. Júnior sentou-se, provou a carne, e seu rosto se contorceu como se tivesse mordido um limão. Ele cuspiu a carne no prato de ossos e jogou os talheres na mesa de vidro. Que comida é essa? A senhora quer nos matar com sal? Não sabe que a pressão da Larissa anda instável? Cozinhar assim é assassinato silencioso. A voz de Júnior era áspera. A cortesia desapareceu, dando lugar à crueldade de um patrão repreendendo um empregado. Dona Sônia, atrapalhada. Me desculpe. Vou colocar um pouco de água quente para diluir. Não, por favor. Júnior gesticulou com a mão e se levantou. Deixa pra lá. Larissa, troque de roupa. Vamos jantar fora. Comer em casa assim é arriscar ter problema nos rins. A gente ganha dinheiro para aproveitar, não para passar raiva. Os dois saíram de mãos dadas. A porta bateu, ecoando pela cobertura vazia. Dona Sônia ficou sozinha com a mesa de comida fria. Ela pegou seu prato, serviu arroz com o caldo dos legumes e comeu. As lágrimas caíam em seu prato, salgando a comida. Ela chorava em silêncio. No fundo da solidão e da humilhação, sua mente projetou a imagem da oficina precária, mas acolhedora, onde havia a canja quente que eu lhe servia, onde havia o filho calado que nunca levantou a voz para ela. Ela percebeu com dor que havia trocado uma joia por uma pedra bonita envolta em papel celofane. Mas o orgulho ferido de uma sogra cruel ainda a impedia de ligar para Ricardo. Ela engoliu as lágrimas, esperando que um dia a filha mudasse. Uma esperança vã e tola. Enquanto Dona Sônia provava o gosto do karma, nós estávamos à beira do desespero. O dia seguinte era o prazo final para pagar os 160 mil reais pelo terreno. Senão, todo o plano de expansão, os contratos de exportação, tudo iria por água abaixo. Na última semana, batemos na porta de todos os bancos, mas nossa pequena oficina não tinha documentação suficiente para um empréstimo tão grande e rápido. Fomos recusados repetidamente. Os amigos estavam todos em dificuldades pós-pandemia. Um emprestou alguns milhares, outro um pouco mais. Juntamos menos de 40 mil reais. A sensação de ver o fruto do nosso trabalho ser roubado e não poder fazer nada era como ser cortado lentamente com uma faca cega. Naquela noite, uma tempestade caiu sobre São Paulo. A chuva batia no telhado de zinco como um grito do destino. Eu sentei no chão da oficina, cercada por fardos de tecido. Comecei a guardar tesouras e linhas em caixas de papelão. O sonho tinha acabado. Sem o terreno, a oficina antiga era pequena demais. Os parceiros cancelariam os contratos. Voltaríamos a ser pequenos, fazendo bicos para sobreviver. Ricardo sentava na varanda, a escuridão engolindo sua figura robusta, agora encolhida pela impotência. A brasa do cigarro brilhava na noite. Eu sabia que ele se culpava. Sua fraqueza no passado nos levou a essa situação. De repente, uma buzina de moto soou no portão. Sob a chuva torrencial, a luz amarelada de uma Honda CG antiga iluminou o portão. Corri para ver. Lá estavam meus pais, ensopados, em uma capa de chuva fina. Meu pai, um professor aposentado, magro, com olhos gentis, mas firmes. Minha mãe, uma mulher do campo, segurava contra o peito um saco plástico preto, envolto em fita adesiva para proteger da chuva. Pai, mãe, o que estão fazendo aqui nesta chuva?
Perguntei, chocada, abrindo o portão. Ricardo jogou o cigarro fora e correu para ajudar com a moto. Meu pai tirou o capacete molhado, limpou a água do rosto e sorriu ofegante. Sua voz no telefone nos últimos dias estava estranha, minha filha. Sabíamos que vocês estavam com problemas. Ia esconder de nós até quando, Sofia? Minha mãe, tremendo, desembrulhou as camadas de fita adesiva. A última camada revelou uma caderneta de poupança da Caixa Econômica. Ela colocou o livrinho na mão de Ricardo, sua voz gentil e cheia de pena. Aqui está a aposentadoria do seu pai, mais o dinheiro da venda do nosso sítio no interior no ano passado. Dá 170 mil reais. Nós já estamos velhos, não gastamos muito. Vocês precisam para o negócio. Peguem para dar o sinal do terreno. Quando as coisas melhorarem, vocês devolvem. Se não, considere um presente de casamento atrasado. Ricardo segurava a caderneta. Suas mãos ásperas tremiam incontrolavelmente. Lágrimas que um homem forte como ele raramente derramava jorraram. Ele olhou para meus pais e de repente seus joelhos cederam no cimento frio. Ricardo se ajoelhou, soluçando. Pai, mãe, eu sou um fracasso. Deixei a Sofia sofrer. Minha família roubou o suor dela. E vocês me entregam suas economias de uma vida. Eu devo minha vida a vocês. Meu pai rapidamente o levantou, batendo em seu ombro. Homem que é homem não se ajoelha assim. Onde você caiu é onde você se levanta. Aquelas pessoas ruins te enganaram, que sirva de lição. Mas esta família, os pais da sua esposa também são seus pais. Se vocês estiverem unidos, podem mover montanhas, quanto mais comprar um pedaço de terra. Eu abracei minha mãe, as lágrimas molhando seu ombro. Em meio a esta sociedade cruel, entre pessoas que se dizem família, mas que estão prontas para sugar seu sangue, o amor incondicional dos meus pais foi a boia que nos salvou do abismo. Segurando aquela caderneta, eu não via apenas 170 mil reais. Eu via o renascimento da minha vontade. Eles queriam nos empurrar para o fundo do poço. Desculpe, eles se enganaram. Minha vida é forte como o mato. Quanto mais pisam, mais forte eu cresço. Na manhã seguinte, assim que o banco abriu, sacamos o dinheiro e pagamos os 160 mil reais ao dono do terreno. Toda a papelada foi concluída, para surpresa daqueles que pensavam que estávamos derrotados. O terreno era nosso. Das cinzas, a chama da ressurreição havia se acendido. A vida realmente dá voltas, e Deus não tira tudo de ninguém. O ditado depois da tempestade vem a bonança nunca se aplicou tão bem à nossa vida. A partir do dia em que cortamos os laços tóxicos com a família do meu marido, nossa sorte mudou drasticamente. Logo após adquirir o terreno, Ricardo contratou uma equipe de construção. Em um mês, a nova oficina estava pronta. Um galpão de mais de 300 metros, limpo e organizado. Comprei mais 30 máquinas industriais novas e contratei 50 costureiras experientes. O cheiro de mofo foi substituído pelo cheiro de tinta fresca e de tecido novo. E, como uma compensação do destino, um antigo parceiro me indicou para um contrato de exportação de uniformes de segurança para o Japão. Era um contrato gigantesco, com exigências rigorosas, mas o lucro era 10 vezes maior que o do mercado interno. Mergulhamos no trabalho como máquinas incansáveis. A maior mudança não foi na oficina, mas em Ricardo. Livre do fardo de proteger a irmã ingrata e suportar a mãe injusta, ele se tornou outra pessoa. Não era mais o homem calado e submisso. Ele agora era um líder, confiante e calmo. Nas noites tardias, depois que o último caminhão era carregado, Ricardo me puxava para o sofá do escritório, massageando minhas mãos calejadas. Seu olhar era cheio de amor e gratidão. Minha esposa, obrigado. Obrigado por não desistir, por me tirar daquela cegueira. Se não fosse por sua força, eu ainda estaria afundado na minha fraqueza, sendo sugado por eles até a última gota. Ele beijou minha testa. E eu sorri, encostando a cabeça em seu ombro. Essa paz foi conquistada com sangue e lágrimas. O negócio prosperou. Em menos de 6 meses, pagamos tudo o que devíamos aos meus pais, com juros generosos, e compramos uma picape nova para o transporte. Nossa conta bancária tinha mais de 7 dígitos. Comecei a cuidar mais de mim, a me vestir como a empresária que me tornei. O orgulho de uma mulher que subiu na vida com as próprias mãos brilhava, quebrando o rótulo de pobre coitada que minha cunhada me deu. Mas a lei do karma é justa. Enquanto a luz brilhava intensamente em nossa casa, uma nuvem negra se formava sobre a cobertura de luxo de Larissa. Quando nossa desgraça passou, o mal começou a bater à porta deles,
de forma mais cruel que qualquer punição da lei. A queda de um ganancioso raramente começa pela falta de dinheiro, mas pelo desejo de ter muito dinheiro muito rápido. O spa deles começou a decair. Clientes reclamavam da má qualidade, a concorrência acirrada fez a receita despencar. Mas o hábito de gastar e ostentar não parou. Endividados e sob a influência de Júnior, Larissa entrou para o mundo do crime. Contrabando de cosméticos falsificados. Eles se conectaram a uma rede na fronteira, importando toneladas de cremes, sérums e células-tronco falsas, feitos com produtos químicos tóxicos a preços irrisórios, embalavam tudo em frascos bonitos e vendiam a preços exorbitantes. A ganância cega. Na primeira remessa, Larissa lucrou quase 400 mil reais. O dinheiro fácil a deixou louca, arrogante. Era uma tarde de sexta-feira. Larissa chegou à cobertura com uma bolsa de lona preta gigante. Ao entrar, ela ria alto, jogando a bolsa no chão de mármore. O zíper se abriu e maços de notas de R$ 100 novinhas em folha se espalharam pelo chão. Dona Sônia estava de joelhos, limpando o xixi que o cachorro de Larissa tinha feito. Suas costas doíam, as mãos sangravam por causa dos produtos de limpeza. Ao ver a montanha de dinheiro, seus olhos brilharam. Ela correu até o dinheiro, tocando os maços com as mãos trêmulas. Meu Deus, minha filha ganhou na loteria! Larissa, onde você conseguiu tanto dinheiro? Larissa chutou o pano de limpeza da mão da mãe, arrogante. É o lucro de uma única remessa. 10 vezes mais que aquela oficina de merda do Ricardo. Eu não disse? Meu destino é ser rica. Viu como sua filha é talentosa? Na euforia, um fio de esperança surgiu em Dona Sônia. Em meio ano de servidão, ela conheceu o fundo da humilhação. Ela sentia a falta do filho, do calor da família. Vendo a filha com tanto dinheiro, ela implorou. Larissa, já que você ganhou tanto, por que não? Por que não tira 160 mil e paga ao seu irmão? O sorriso de Larissa desapareceu. Seus olhos se tornaram frios como facas. O quê? Pagar quem? Dona Sônia, desesperada, agarrou a mão da filha. Pague seu irmão. Eu te imploro, Larissa. Eu sofro muito aqui. O Júnior me trata pior que um cachorro. Ele me faz de empregada. Eu só quero que você pague a dívida para que eu possa ter a dignidade de voltar e pedir perdão a eles, para viver o resto dos meus dias em paz. Eu juro que vou me ajoelhar e pedir desculpas a Sofia. As palavras de Dona Sônia foram a gota d'água. A raiva de Larissa explodiu. Ela arrancou a mão, empurrando a mãe, que caiu no chão. Ela agarrou a bolsa de dinheiro como se alguém fosse roubá-la e gritou, insultando a própria mãe. Cala a boca! Você tá louca? Meu dinheiro, meu suor. E você quer que eu dê para aquela vagabunda? Você vive na minha casa, às minhas custas, e agora quer bancar a boazinha? Você quer esse dinheiro para bajular seu filhinho, querido, não é? Esquece. Prefiro queimar esse dinheiro, dar para os cachorros, mas nem um centavo vai para o Ricardo e a mulher dele. Se não tá feliz aqui, suma. Vaza daqui e vai morar na rua. Não me enche o saco. As palavras venenosas da filha que ela tanto mimou atingiram como um raio. A filha por quem ela armou escândalos, agora a chamava de parasita e a mandava sumir. Dona Sônia percebeu que havia criado um monstro. Você é um animal. Eu sou sua mãe. Ela gritou, tentando se levantar para pegar a bolsa de dinheiro, como se quisesse, com um último esforço, despertar a consciência da... Mas quando o dinheiro sujo mancha a alma, o amor materno vira um trapo. A briga aconteceu perto da escada em espiral da cobertura. Uma escada de mármore liso, sem tapete antiderrapante, porque Larissa achava que estragava a elegância. A negligência da ostentação agora se tornava uma armadilha mortal. Solta a bolsa! Pague seu irmão! Se não pagar, eu me mato na sua frente! Gritava Dona Sônia, as mãos enrugadas agarrando a alça da bolsa. Me solta, sua louca! Ou eu te mato! Gritava Larissa, os olhos vermelhos de raiva, tentando puxar a bolsa para trás. Usando seus saltos de 12 centímetros, ela se desequilibrou, com um passo em falso. Seu calcanhar pontudo escorregou na beirada do degrau de mármore. Ah! O grito de Larissa rasgou o silêncio. Seu corpo balançou no ar. Em vez de soltar o dinheiro para se agarrar ao corrimão, seu instinto ganancioso a fez abraçar ainda mais forte a bolsa, e então ela rolou para trás. Seu corpo bateu com força nos degraus de mármore. O som de ossos se quebrando ecoou. Ela rolou por mais de 10 degraus e caiu imóvel no andar de baixo. A bolsa se abriu, e milhares de notas de R$ 100 voaram pelo ar, uma chuva de dinheiro zombeteira que caía sobre seu corpo inerte.
Dona Sônia ficou paralisada no topo da escada, os olhos arregalados de horror. Do pescoço de Larissa, um líquido vermelho e espesso começou a escorrer, manchando o mármore branco e as notas de dinheiro. O cheiro de sangue se espalhou, mais forte que o perfume caro em seu corpo. Sua mão ainda se contorcia, tentando alcançar um maço de dinheiro antes de relaxar completamente. Larissa! Larissa! Gritou Dona Sônia, um som de pura agonia. Ela desceu a escada de joelhos, rastejando até a filha. Abraçou o rosto maquiado, agora pálido como de um cadáver, e chorou histericamente. O dinheiro sujo, manchado de sangue, colava em seus corpos, pintando um quadro grotesco da ganância e da lei do retorno. O céu tem olhos, os 160 mil reais que ela roubou, a ingratidão que ela demonstrou, tudo se juntou e desferiu um golpe fatal. O dinheiro compra carros e casas, mas o dinheiro sujo nunca comprará um destino tranquilo. A queda selou o destino da minha cunhada arrogante e deu início a uma tragédia que ela pagaria pelo resto da vida. O cheiro de desinfetante no hospital era forte e frio. Dona Sônia sentava no chão do corredor da emergência, as roupas manchadas de sangue seco. 4 horas se passaram como um século. A luz da sala de cirurgia se apagou. O médico-chefe saiu, o rosto cansado. Quem é o familiar da paciente Larissa de Souza? Dona Sônia correu, agarrando o jaleco do médico. Doutor, minha filha, como ela está? Salve-a. Ela é rica, paga o que for preciso. O médico suspirou. Fizemos o possível. Mas a pancada na nuca foi muito forte. Traumatismo craniano grave, fratura no crânio, hemorragia cerebral. Ela sobreviveu, mas está em coma profundo. A sequela é paralisia total do lado direito do corpo. A chance de ficar em estado vegetativo é altíssima. A família precisa se preparar psicologicamente e financeiramente. O tratamento custará milhões. Ao ouvir paralisia e milhões, Dona Sônia desabou. Sua filha, seu orgulho, sua fonte de segurança, agora era uma inválida esperando a morte. Nesse momento, Júnior apareceu. Caminhava calmamente pelo corredor, o rosto sem um pingo de preocupação. Ele ouviu o diagnóstico. Ao contrário de Dona Sônia, um sorriso frio e calculista surgiu em seu rosto. Ele se agachou, jogou um papel no colo da sogra. Leia. É o pedido de divórcio que eu já assinei. Quando sua filha acordar, mande-a colocar o polegar aí. Dona Sônia, chocada. O quê? Sua esposa está entre a vida e a morte, e você traz um papel de divórcio? Júnior se levantou, a máscara de bom genro caindo por completo. A senhora está louca? Eu me casei com ela para ganhar dinheiro, não para cuidar de um peso morto. Milhões para tratar uma paralítica? Acha que sou idiota? Eu já peguei todo o dinheiro. A cobertura que comprei está no meu nome e já vendi hoje de manhã. O dinheiro do contrabando da Larissa eu também peguei, como indenização pela minha juventude perdida. A partir de agora, a senhora e sua filha que se virem. Não me procurem mais. Júnior virou as costas e foi embora, deixando para trás os gritos desesperados de Dona Sônia. Seu desgraçado! Ladrão! Devolva o dinheiro para salvar minha filha. Sem dinheiro para o depósito, o hospital informou que em 3 dias transferiria Larissa para a ala pública, com tratamento mínimo. Dona Sônia correu para a cobertura, na esperança de encontrar algo de valor, mas a casa estava sendo esvaziada pelos novos donos. Suas coisas estavam em um saco de lixo na rua. Júnior tinha limpado tudo. Naquela noite, uma tempestade caiu sobre São Paulo. Dona Sônia, a mulher que um dia se gabou de morar com a filha rica, agora vagava pela rua, vestindo uma capa de chuva rasgada que encontrou no lixo. Com fome e frio, ela passou por um restaurante. O cheiro da comida fez lembrar das noites em que eu, a nora que ela tanto odiava, cuidei dela quando estava doente, preparando canja quente. Ela tinha tudo: amor, cuidado, um lar. E ela jogou tudo fora. Eu errei. Eu errei muito. Ela soluçou, caindo ao lado de uma lixeira. Ela chorava de arrependimento. Queria voltar, mas a vergonha e a culpa a impediam. Ela preferia morrer na chuva e enfrentar aqueles que ela tanto humilhou. Naquela mesma noite, eu e Ricardo voltávamos de uma viagem de negócios. O carro era quente e confortável. De repente, Ricardo freou. Olha, parece que tem alguém desmaiado perto daquela lixeira. Apesar do meu receio, seu bom coração falou mais alto. Ele saiu com o guarda-chuva. Quando ele se aproximou e virou a pessoa, ele congelou. O guarda-chuva caiu de sua mão. Corri para ver. Era a Dona Sônia, a mulher que me bateu, que me xingou,
Agora estava ali, um esqueleto coberto de sujeira, a respiração fraca. Ricardo se ajoelhou na poça d'água. Mãe, o que aconteceu? Cadê a Larissa? O Júnior? Como eles deixaram a senhora morrer na rua? Ele gritou, desesperado. O laço de sangue, por mais que ele odiasse, ainda estava lá. Eu olhei a cena, um misto de satisfação e pena. A filha que ela amava a jogou fora como lixo. Sofia, me ajuda. Por favor, não posso deixar minha mãe morrer aqui, Ricardo me implorou. Ele sabia que eu tinha o direito de recusar, mas eu sou humana. Eu não me rebaixaria ao nível deles. O que está esperando? Coloque-a no carro, rápido. Vamos para o hospital. Eles são animais, mas nós somos gente. Gritei, minha voz mais alta que a tempestade. Dona Sônia foi salva a tempo. Tinha pneumonia e estava severamente desnutrida. 3 dias depois, ela acordou em um quarto de hospital limpo e confortável. Ao nos ver, Ricardo e eu, ela ficou chocada, depois envergonhada. Ela tentou se levantar, arrancou o soro da veia e se arrastou para fora da cama, caindo de joelhos aos meus pés. Sofia, me perdoe. Eu fui cega, ignorante. Fui cruel com você. Roubei seu dinheiro para dar àquele monstro. Eu já paguei pelo meu erro. Não peço seu perdão, só quero me ajoelhar aqui para morrer em paz. Ver aquela mulher, antes tão arrogante, agora humilhada, não me deu prazer. Apenas a visão patética de uma vida destruída por escolhas erradas. Eu a ajudei a se levantar. Eu te salvei não para você se ajoelhar. Você é mãe do Ricardo e ele tem a obrigação de cuidar de você. Mas as feridas que você me causou, eu não posso simplesmente esquecer. A partir de hoje, você vai morar conosco. Terá o que comer, mas nunca mais vamos falar do passado. Ela chorou, concordando, agarrando minha mão. Um pedido de desculpas nascido da beira da morte. Naquela tarde, fomos ao hospital público onde Larissa estava. Ela jazia em uma cama de ferro enferrujada, a cabeça raspada com uma cicatriz horrenda, o corpo paralisado, os olhos abertos e vazios. Ao nos ver, uma lágrima escorreu de seu olho. Ela estava consciente, presa em seu próprio corpo. Um castigo pior que a morte. Deixei um recibo de pagamento do hospital na mesinha de cabeceira. Larissa, eu disse, fria e calmamente, pagamos 1 ano de tratamento básico para você. O suficiente para não morrer de fome. É o último laço de família que oferecemos. Não espere milagres ou cirurgias de milhões. Você roubou 160 mil reais nossos para terminar assim. No resto da sua vida, fique aí e remoa a traição do seu marido e a sua própria ingratidão. Eu não salvo golpistas, mas não deixe o sangue do meu marido apodrecer em um canto. Virei-me e fui embora, deixando para trás seus gemidos de desespero. O tempo é um moedor implacável. 3 meses depois, o noticiário mostrou a prisão de Júnior por estelionato e contrabando. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Seus bens foram confiscados. Larissa continuou em estado vegetativo no hospital, recebendo apenas as visitas silenciosas de Ricardo para pagar as contas básicas. Quanto a Dona Sônia, sua transformação foi surpreendente. Ela se tornou uma avó, dedicada e humilde. Todos os dias, ela limpava o pátio da oficina, cozinhava para nós, cuidava dos nossos filhos com uma gratidão infinita. Às vezes, massageando minhas mãos, ela chorava e dizia: "Esta família teve muita sorte em ter você." Eu sorria. Não precisava de elogios, apenas da paz que conquistamos. Hoje, a oficina celebrou sua 3ª expansão. Uma grande festa com a presença dos parceiros japoneses. Ricardo, em um terno elegante, segurou minha mão no palco. O sol da manhã iluminava seu rosto orgulhoso. Olhei para o nosso império, construído com sangue, suor e uma determinação inabalável. Em um canto, meus pais e Dona Sônia aplaudiam juntos. O sorriso deles era a prova de que um lar pode ser remendado após a tempestade. A vida tentou nos afogar na lama, mas nós usamos essa mesma lama para plantar as sementes do nosso orgulho. Finalmente, a verdadeira paz bateu à nossa porta.